As manchetes dos jornais. Programa Dario de Palma. 6h23, hora do café favorito, jornal A Voz da Cidade desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Ferramenta da modernidade. Ministério Público do Rio adquire equipamento que permite reconstituir em ambiente virtual a cena de um crime. Scanner é capaz de recriar em detalhes qualquer ambiente com mapeamento em 360 graus, possibilitando uma imersão em realidade virtual nos locais. É isso aí, é avanço do bem, porque o que temos aí de casos injustos em questões de crime, com esse equipamento a gente pode reconstituir em ambiente virtual a cena de um crime e tornar mais certo, né, o que aconteceu de verdade. 6h24, hora do café favorito, ainda na Voz da Cidade. Guia de pagamento do IPVA estará disponível a partir do próximo dia 11. Se prepare, prepare o bolso. A partir da terça-feira, dia 11, os donos de veículos poderão emitir a guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2022, famoso IPVA. A guia de regularização de débitos, a GRD, usada para a quitação do tributo, pode ser retirada pelo contribuinte na internet, no portal do IPVA da Cefaz RJ. Isso aí. Começou a hora de pagar, né? Vamos pagar IPVA, vamos pagar tudo que temos direito. Fazer o quê? Faz parte. Esse ano, não se esqueça, o IPVA tá mais caro. Você que tá com o mesmo carro, o valor dele não abaixou no IPVA não, viu? Seu carro, tudo bem, subiu de preço teoricamente. Na verdade, a inflação que tá aí. Não acho que seu carro valorizou não, porque é culpa da inflação. Ele subiu o preço, mas tá nada valorizado não, tá? Então, como o IPVA é com base no valor de tabela FIP do veículo, você, obviamente, esse ano vai pagar mais caro. 6h25, hora do café favorito. Jornal A Voz da Cidade também trazendo parceria com o Estado. Prefeitura de Resende segue com obras e de melhorias na infraestrutura. Os serviços são realizados após uma parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro. Também no jornal A Voz da Cidade, Lei Seca flagrou quase 300 motoristas alcoolizados no fim de semana do Natal. Fim de ano, confraternizações e a turma enchendo o pote. Pois é. Faz parte, apesar de errado. Infelizmente, o pessoal bebe mesmo, lamentavelmente, e pega o carro. Tem problema nenhum você beber. Mas vai de táxi, vai de Uber, vai de 99. Não pegue no volante se você bebeu. Essa é a verdade. 6h26, hora do café favorito. Prefeitura de Volta Redonda prorroga estado de calamidade pública para 2022. Essas informações na primeira página do jornal A Voz da Cidade de hoje. As manchetes dos jornais. Programa Dario de Palma. 6h26, Jornal Extra. Passageiros que pegaram Covid em navio são isolados. Pelo menos 28 pessoas que estavam no cruzeiro testaram positivo. Houve confusão e ação da Polícia Federal. Embarcação é autorizada a continuar viagem. É a verdade que a gente está vendo aí surtos de Covid em navios. Pessoal fazendo aí os cruzeiros, ambiente de muita aglomeração e não dá outra. Covid-19 na alta. Jornal Extra também trazendo hoje na sua capa. Ômicron é menos agressiva, afirma estudo. Cientistas identificaram que a nova variante causa menos danos aos pulmões. Isso significa que é menos intubação, menos procedimentos agressivos, menos mortes. E a gente espera que essa notícia se confirme cada vez ainda mais. Por que a Ômicron tem sido mais transmissível? Pelo seguinte,
ela fica nas vias aéreas superiores. Ela afeta mais a sua garganta, por exemplo. Então, você tem mais facilidade de transmitir essa variante. Fica doente, mas não agrava na maioria dos casos, tá, gente? É bom lembrar que se você tiver predisposto, você pode agravar. Se tiver com a imunidade baixa, pode agravar. Então, os cuidados devem continuar, mas a notícia nos traz esperança do fim da gravidade da pandemia. Essa é a verdade. Aliás, falando em variante Ômicron, tem um monte de gente já com essa nova variante. Tem um monte de gente com Covid, a gente ainda não sabe se é a variante Ômicron, mas que já está espalhando aí pelo Brasil, já está. O governador Cláudio Castro testou positivo, tem um monte de gente testando positivo aí, um monte de artista. O Mariano, da dupla Munhoz Mariano, Wesley Safadão, também com Covid, uma turma aí com o Covid-19, a pandemia não acabou. 6 horas e 28 minutos, hora do café favorito, Jornal O Dia. Também trazendo sobre os infectados em navio. Também traz planeje os gastos. Saiba como economizar na compra do material escolar. É verdade, viu? Além do IPVA, vem aí compras de material escolar. E ó, tá cada vez mais caro, né? Eu lembro na minha época que eu estudava. Rapaz, era uma facada. Você comprar aquele caderno bacana. Não tão velho assim não, Matheus. Tem um tempinho, mas nem tanto. Mas, rapaz, e a gente ia pra escola com aquela mochila pesada, cheia de livro. O livro um mais caro que o outro. E hoje tá tudo mais caro ainda, né? Essa é a realidade. Não dá pra sair gastando, não. Tem que pesquisar, porque os preços variam muito de um estabelecimento para outro. A pesquisa dos preços dos itens é fundamental para você, papai, para você, mamãe, economizar na compra do material escolar do seu filho. 6 horas 30 minutos, hora do café favorito. O Jornal O Dia também traz DPVAT, motoristas isentos de pagar pelo segundo ano seguido. Daqui a pouco a gente destaca essa informação no jornal O Globo de hoje. Pacote de bondades. Governadores abrem o caixa para reajustes no ano eleitoral. 2022 começa com aumento para servidores em ao menos 22 estados. É a turma visando a famosa reeleição. Também no jornal O Globo de hoje, eleições devem travar reformas e privatizações de Guedes. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Essas reformas, essas privatizações do Paulo Guedes, se quisessem fazer, faziam nos 3 primeiros anos de governo. No último ano de governo, você fazer algo que, eleitoralmente falando, não é bom, ninguém faz. A verdade é que vão empurrar com a barriga, porque se não fizeram no começo, não vão fazer no final. Sabe por quê? Porque causa perda de eleitores. E a turma hoje está visando tudo a reeleição. 6 horas 31 minutos, hora do café favorito. Crédito imobiliário fica mais caro. A alta dos juros dificulta o financiamento da casa própria. No empréstimo de 300 mil, impacto chega a 60 mil. Como o crédito é de longo prazo, especialistas sugerem pesquisar muito e, se for possível, reduzir o valor do empréstimo. A verdade é que está tudo mais difícil. 6 horas 32 minutos, hora do café favorito. O jornal O Globo também traz a informação que acabamos de destacar aqui no programa. Ômicron, menos agressiva por poupar pulmões. Uma boa notícia. 6 horas 32 minutos, hora do café favorito. Jornal Estado de São Paulo trazendo 12 milhões de jovens no Brasil não estudam nem trabalham. Na pandemia, os chamados nem chegaram a 30% da população de até 29 anos. Não é neném, não, é nem. Nem estuda, nem trabalha. E aí você pergunta, quer estudar ou quer trabalhar? Também não. Nem estudo, nem trabalho, nem quero estudar, nem quero trabalhar.
Vai vendo. 6 horas e 32 minutos, hora do café favorito. Jornal Folha de São Paulo trazendo tarifa e prejuízos do transporte criam impasse eleitoral. Déficit do setor supera 21 bilhões e municípios temem onda de protestos com aumento da passagem em 2022. É bom a gente trazer essa informação aqui pelo seguinte: muita gente, com razão, cobra melhorias no transporte público. Mas o setor também, no Brasil inteiro, está passando por um momento muito difícil. Inclusive, existe uma frente de prefeitos em Brasília tentando que o governo federal subsidie a gratuidade no transporte público. Porque senão a tendência é o transporte público virar cada vez mais uma instituição falida no nosso país. E quem sofre é a população que não tem ônibus de qualidade, não tem ônibus com frequência. Às vezes tem ônibus, mas passa um ônibus por dia, o que adianta? Então, a realidade é essa. O setor de transporte público está cada vez mais falido e quem mais sofre é o trabalhador brasileiro que precisa do transporte público para poder se deslocar, porque não tem carro ou o carro com o combustível nesse valor que tá muito difícil de ser utilizado. Bom, vamos ver no que isso vai dar. E tem outro problema para esse ano, tá? Outro problema que é a mão de obra qualificada. A verdade é que muitos motoristas do transporte coletivo estão, pedindo conta para ir para o transporte frete, por exemplo. Por quê? Porque paga mais. Um motorista aí que faz fretamento, o cara consegue tirar 5 mil por mês de salário. Enquanto isso, o motorista num ônibus que sofre aí pegando todo dia a população, o ônibus está ruim, a culpa não é dele. Não tem troco, o cara quer pagar a passagem com a nota de R$100, não tem troco. Aí brigam com ele, enfim, passa o dia inteiro de estresse. Ele fala assim: eu tô ganhando R$2.000 trabalhando como motorista de ônibus. Vou pro frete, ganho 5 e não tem encheção de saco. E aí, ao longo prazo, você perde mão de obra qualificada. Enfim, vamos ver no que isso vai dar. 6 horas e 35 minutos, hora do café favorito, o Expresso da Informação, trazendo também sobre o navio da Covid. Chega ao Rio com quase 30 infectados. Com meia hora, trazendo sobre o navio. Navio de luxo traz corona ao Rio. Autoridades confirmam 28 casos da doença em cruzeiro. E a Anvisa diz que vai investigar, né? Navio da Covid chega ao Rio com quase 30 infectados. Então, lamentavelmente, o que o pessoal está reclamando na internet, né? A população pobre é a que mais sofre com as consequências da pandemia, o desemprego, a falta, né, de dinheiro. É o pobre que sofre. Só quem traz a Covid é o rico, que faz viagens internacionais, enfim, causa aglomerações. Vamos que vamos. 6 horas e 36 minutos, hora do café favorito. As manchetes dos jornais, programa Daio de Palma. O Arroz Palmares é o primeiro